Olá, pessoal! Então, nessa quinzena em que nós iniciamos de estudos, nós vamos aprender um pouco mais sobre eletromagnetismo, tá? O que nós vamos aprender, então? A gente vai entender melhor sobre a definição de campo magnético e vamos compreender um pouco melhor sobre a relação existente entre o campo elétrico e o campo magnético, ou seja, né? Vamos aí iniciar o estudo do eletromagnetismo. Bom, então vamos começar compreendendo melhor a definição de campo magnético. Então, o que seria o campo magnético? O campo magnético é uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento são sujeitas a uma força, né? A uma ação de uma força magnética. Então, uma força magnética atua sobre as cargas elétricas. E essa região do espaço, onde as cargas elétricas irão alterar as suas trajetórias, irão se movimentar, aí essa região, então, será definida como campo magnético. Então, o que é o campo magnético? O campo magnético, ele é o resultado da movimentação das cargas elétricas, né? Como num caso, por exemplo, de um fio condutor, né? De um fio que conduz a corrente elétrica, ou até mesmo se a gente falar da oscilação das partículas subatômicas, né, como os elétrons. De acordo com o Sistema Internacional, a unidade de medida do campo elétrico é o Tesla. E o campo magnético, ele é vetorial. Então, por ser vetorial, assim como é o campo elétrico e também é o campo gravitacional, ele apresenta três propriedades, né, que são as três características vetoriais, que é o módulo, direção e sentido. E como nós já falamos, vamos frisar aqui novamente, a origem do campo magnético está onde? Na movimentação das cargas elétricas, né? Então, a movimentação das cargas elétricas causadas pela ação de uma força magnética, ali irá originar o campo magnético. Vamos falar então agora sobre as linhas de campo, né? Então, essas linhas de campo magnético, elas são sempre fechadas e nunca se cruzam, né? E quanto mais próximas estiverem, maior será a intensidade do campo magnético naquela região. Além disso, né, nós chamamos, importante a gente aqui então aprender, né, que a região dos magnéticos, de onde saem as linhas de indução, é chamada de norte magnético, e a região das linhas de onde elas entram é chamada de sul magnético. Aqui tem uma ilustração, ó. Então, aqui estão as linhas de indução, elas são sempre fechadas e nunca se cruzam, como eu falei no slide anterior. A região onde as linhas saem é o norte magnético e a região onde elas entram é o sul magnético, né? Polo norte, polo sul. Bom, o eletromagnetismo, então, é a parte da física que estuda a eletricidade e o magnetismo. Então, ele relaciona, né, todas as relações estabelecidas entre eles. E tem dois princípios. Então, primeiro, como já falei as cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Segundo, a variação do fluxo magnético produz um campo elétrico. Então, esses dois seriam os dois princípios que relacionam, né? Que estabelecem uma relação entre o campo magnético e o campo elétrico. Bom, se a gente fosse voltar mais lá no tempo, desde lá da Grécia Antiga, com Tales de Mileto, quando começaram a observar, né, que algumas pedras conseguiam atrair certos metais, que tinham pedras que atraíam determinados metais, outras pedras atraíam outros, né? E eles foram observando, então, essas propriedades eletromagnéticas, eles acreditavam que a eletricidade e o magnetismo eram o mesmo fenômeno, tá? Foi somente a partir de 1600 que o médico e físico inglês Gilbert escreveu um livro distinguindo, então, as duas teorias. E apesar dessa diferenciação, né, de haver, então, essa diferenciação entre os dois fenômenos, havia fortes indícios de que existia alguma relação entre eles, né? Mas foi em 820 que passou a ter um salto, né? Oster, ele
procurava demonstrar em um experimento o que nós conhecemos hoje como efeito Joule, né? Então ele pegou um fio condutor e ele foi mostrar o quê? Que durante a passagem da corrente elétrica, aquele fio, haveria o aquecimento dele, né? Ainda não se conhecia, ainda não havia estudos, né? Então, em 1820, até aquele momento, do efeito Joule. Mais para frente, ficou conhecido assim. Até aquele momento não se conhecia. Então, ele estava demonstrando esse fenômeno. Mas durante um experimento em que ele estava ali passando a corrente elétrica por um fio condutor, ele observou então um outro fenômeno. O que aconteceu? Próximo a esse fio de experimento tinha uma bússola. E a bússola ela tem o quê? Um ímã, né? A bússola possui uma agulha imantada, que é um ímã, e que sempre as extremidades da agulha apontam para a direção norte e sul da Terra. Mas aí o que ele observou? Que eu vou até passar para frente, né? Que durante a passagem da corrente elétrica pelo fio, ao conectá-la a uma pequena fonte de energia, né? Então ele conectou um fio condutor a uma pequena fonte de energia, e durante a passagem da corrente elétrica, ele observou que a agulha da bússola defletiu, ou seja, ela desviou da posição natural, né? E essa mudança repentina da posição da agulha da bússola, ela só poderia ser explicada mediante a presença, então, ali de um novo campo magnético. Pois antes tinha ali estabelecida a presença de dois campos, que seria o próprio campo magnético da Terra, onde a bússola, as extremidades da agulha apontam, né, para o polo norte e sul, e o campo gravitacional. Mas qual foi a observação que ele fez? Que a passagem da corrente elétrica ali no fio estabeleceu ali um novo campo magnético, né? E um campo magnético que conseguiu, então, ter, vamos falar assim, uma força suficiente para defletir a agulha, né? E mudar ela de posição. E foi exatamente isso que ocorreu, né? Então, aqui ele explica, ó, como a bússola é um ímã alinhado ao campo magnético da Terra, apenas a presença de um outro campo magnético e mais intenso, então, poderia provocar a mudança da sua orientação. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, quando ele ligou aquele fio condutor a uma fonte de energia e a eletricidade passou pelo fio, criou-se ali um campo magnético com uma força suficiente para mudar a posição da agulha, né? E esse fio demonstrou, então, que a presença da corrente elétrica está diretamente associada a um campo magnético ao seu redor, que criou-se ali um campo magnético, que fez com que esse condutor passasse a funcionar, então, como um ímã, né? Então, assim, a partir desses estudos, houve, então, ali outros estudos que resultaram na criação dos elétron-ímãs, né? Que foi estudo que originou, então, todo o que a gente tem hoje, por exemplo, do funcionamento de motores, né? De geração de energia através de motores. Então, foi muito importante para o desenvolvimento de toda a tecnologia baseada na parte de eletromagnetismo, né? Então, ele demonstrou que fenômenos elétricos e magnéticos estão relacionados.